Fala galera do Hipertutoriais, hoje eu vim mostrar para vocês um unboxing e algumas informações técnicas dessa placa-mãe da ASUS, ASUS Prime A520ME. Eu vou mostrar para vocês então rapidamente o que vem na caixa e falar das informações técnicas principais dessa placa, então vamos lá. Bom pessoal, então essa é a caixa dela, da A520ME. Já vem várias informações na caixa, como o tipo do soquete do processador, e no verso da caixa também fala várias outras informações que eu vou passar para vocês agora. Mas vamos abrir a caixa. Olha só, ali vem a placa, embalada num plástico, né, para proteção. Tem alguns cabinhos aqui, alguns cabos SATA. E aqui embaixo vem o espelho da placa. Vem alguns parafusinhos, uns manuais de instrução e um CD. Apesar de muitos computadores nem vir mais com leitor de CD, veio um CD com os drivers, mas você também pode baixar os drivers aí no site oficial do fabricante. Essa é a placa então vamos às informações. O formato físico dela, pessoal, é micro ATX, ela é uma placa-mãe micro ATX. Então se você comprar ela é só você ficar atento aí se o seu gabinete suporta placas desse tamanho, micro ATX. Eu comprei essa placa agora em abril de 2023 e eu paguei nela R$ 570 à vista. Se o valor for parcelado no cartão, esse valor pode aumentar e no futuro aí quando você estiver vendo esse vídeo, não sei qual valor vai estar, mas agora em abril de 2023 ela está custando por volta disso, R$ 570. O soquete para processador, ou socket, é um soquete AMD AM4. Ele suporta, fala na caixa e fala no manual também dessa placa, ele suporta processadores AMD Ryzen de terceira geração com gráfico integrado ou sem gráficos integrados. Alguns exemplos então de processadores de terceira geração Ryzen pode ser, por exemplo, os Ryzen 5. Alguns Ryzen 5, não todos, tá? Porque tem a nomenclatura lá Ryzen 5 e depois os 4 números. O meu, por exemplo, é um Ryzen 5 5600. Essa placa suporta, mas tem alguns Ryzen 5 que ela não suporta. Ela também suporta alguns processadores Ryzen 9, que também são de terceira geração, mas também não são todos os Ryzen 9. Então fique atento, é melhor você pesquisar aí, tem vários fóruns na internet, se você buscar no Google quais processadores essa placa-mãe suporta, você vai encontrar com mais clareza e mais especificamente, beleza? Slots de memória. Ele tem 2 slots para memórias DDR4. Essa placa-mãe funciona em Dual Channel, então se você tiver 2 pentes de memória você consegue ativar o Dual Channel e assim receber um melhor desempenho. Ela suporta memórias RAM de frequência de até 4600 MHz. Porém, lembrando que se você for montar um PC aí, você tem que limitar a velocidade da memória a quanto de frequência de memória o computador suporta também. Então, por exemplo, eu vou usar um processador aqui que o controlador de memória dele suporta memórias de até 3200 MHz. Então, apesar dessa placa-mãe suportar pentes aí de 4600 MHz, eu não vou colocar elas nessa frequência. Eu vou colocar na frequência máxima que o processador aguenta, que são, no meu caso, 3200 MHz. Então você vê aí quando você for montar essa combinação de processador versus memória. O chipset dessa placa-mãe é o chipset A520 para processadores AMD. Ele não suporta overclock do processador, então você não vai conseguir fazer overclock do processador, mas ele suporta overclock de memória. Então você pode ativar aqueles perfis de memória mais acelerados, por exemplo o XMP, que também recebe outros nomes, né? No caso da AMD recebe outros nomes, se eu não me engano é DOCP. Mas resumindo, você pode ativar esses perfis avançados aí de overclock de memória. Só não dá para fazer overclock no processador. Quanto ao slot M2, pessoal, essa placa vem aqui com um slot M2 para você colocar esses novos SSDs da tecnologia M2. Não sei se vocês sabem, mas se você comprar um SSD com esse slot, com esse soquete M2, ele pode ser do tipo SATA ou do tipo NVMe. Então você pode colocar nessa placa-mãe um SSD NVMe ou SATA.
do soquete M2, que são esses fininhos aqui. Eu estou aqui, por exemplo, para exemplificar, com um SSD do tipo M2 da tecnologia NVMe, e ele funciona com PCI Express 4.0. Mas essa placa-mãe aqui, esse soquete M2, é do PCI Express 3.0. Então ela vai suportar esse meu SSD que é do PCI Express 4.0? Vai suportar. Só que ele vai ficar limitado à frequência do PCI Express 3.0, que é o que essa placa-mãe aqui suporta. Beleza? A velocidade máxima de leitura desse SSD pode chegar a 3.000 MB por segundo. E como esse slot M2 aqui é da tecnologia PCI Express 3.0, ele dá conta então de manter, ele não vai dar gargalo, ele não vai limitar o meu SSD. Meu SSD vai conseguir funcionar nos 3.000 MB aí de leitura. Bom, e quanto aos slots que vem para expansão aí para colocar placas nessa placa-mãe, ele vem com um slot PCI Express de 3.0 X16, né, que é esse grandão aqui, e ele vem dois slots PCI Express 3.0 também, só que X1, que é esse PCI Express menorzinho, fisicamente menor. Então dá para colocar duas placas aqui e mais uma placa de vídeo aqui. Eu vou usar, por exemplo, que eu vou colocar uma placa de rede Wi-Fi em um desses PCIs aqui. E para finalizar então, pessoal, nosso review, eu quero falar sobre os conectores traseiros. Essa placa-mãe ela vem com uma porta USB especial aí, ó, ele vem na cor verde. É o USB 3.2 de segunda geração. Ele tem uma velocidade de escrita e leitura enorme, pessoal. Eu não lembro agora quanto que é. Se eu não me engano, chega a 10 gigabits. Não sei se é gigabits ou gigabytes por segundo. Mas é o 3.2 de segunda geração. Dê uma pesquisada aí. E aí vem 4 portas USB 3.2 normais aí, ó, na cor azul. E vem duas USB antigas aí do tipo 2.0, USB 2.0. Vem essas duas portinhas. E então para conectores de vídeo já vem esse conector HDMI, vem um DVI e um antigo VGA, aí se o seu monitor for dos antigos. Também tem uma portinha PS2 para aqueles mouses e teclados bem antigos. Vem aí os conectores de som, né, de áudio, microfone, caixinhas de som. E o conector da placa de rede onboard, para você ligar aí na rede via cabo. Beleza? Então, pessoal, esse foi o review dessa placa-mãe, a Asus Prime A520ME. Eu espero que eu tenha tirado suas principais dúvidas. Se gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva aqui no Hipertutoriais para mais vídeos de informática, hardware ou aplicativos de informática básica. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!